Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão. Hoje um convidado pra lá de especial. Sou fã demais do trabalho dele, André Prando, tudo bom? Muito bem, boa tarde. Boa Aqui de tarde. fato no cafezinho. Exatamente, café, bate-papo, muito bom, né? A gente tava conversando aqui. E essa ideia, da gente trocar essa ideia, não só falar do seu trabalho atual, mais recente, mas também conhecer um pouco da história, das suas referências, assim. Eu sempre fico com dúvida, assim, qual foi a primeira sensação, qual foi o primeiro momento que você teve contato com a música na Uhum. infância? Como é que era esse momento pra você? Eu venho de uma família assim de. Eu não tive exemplos de músicos na família, né? Eu fui o primeiro. E foi uma coisa que partiu de uma forma muito natural, assim, numa necessidade de entender que essa era a minha linguagem no mundo, né? E aí. Mas vamos lá. Minha casa era eu e meu irmão mais velho, que é o Torugo, e minha mãe é Dalgisa, artesã. Curioso nesse primeiro momento entender assim que ela não se dizia artista. O artesanato para ela foi uma coisa de sobrevivência, né? Ela aprendeu a costurar e começou a trabalhar fazendo bonecas de pano, de porcelana, e isso foi o trabalho dela. Mas ela não se via como artista, sabe? E o meu pai, comerciante, trabalhava em empresas fazendo compra e vendas, escritório e tal. Minha mãe tinha um ateliê dela em casa, onde ela fazia essas bonecas dela. Então ela estava sempre com o rádio ligado. Então a música que eu ouvia em casa era música radiofônica. Minha mãe sempre foi muito fã de Roberto Carlos e de o sertanejo raiz, né? As duplas sertanejas anos 90, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, eh, João Paulo e Daniel. Eu cresci ouvindo isso e gostando. E até hoje gosto. É um recorte do sertanejo raiz, assim, que faz parte do meu repertório, inclusive, assim, e do meu gosto. Já meu pai, ele se ligava em artistas mais ligados a uma poesia que tem a ver com o meu trabalho hoje, né? Então, meu pai já ouvia no vinil é, Zé Ramalho, Raul Seixas, Alceu Valença, Belchior. Então, isso foi as referências que eu consumia em casa, assim. Mas, e aí, a primeira lembrança que eu tenho de memória musical, e uma das primeiras memórias de vida, assim, porque eu tenho uma memória de criança bem, bem ruim, assim. Mas essa memória de eu ouvindo o vinil do Raul Seixas em casa, especificamente Mosca na Sopa, uma música que me marcou muito. E acho curioso, porque o Raul tinha essa coisa. Na verdade, o Raul tinha várias coisas, assim, que mexia com o lúdico, com o imaginário, né? A própria figura dele, a coisa a barba longa, óculos escuros, uma boina, uma guitarra vermelha. Essa imagem que eu tô te falando era a capa do LP, que eu pegava e ficava viajando, assim, só de ver Uhum. aquela imagem, né? E essa música, por exemplo, Música na Sopa, através de um sintetizador, eles simulavam o som de uma mosca passando. E ao mesmo tempo, a percussão de terreiro tocando, fazendo o arranjo da música. Eu, como criança, eu não conseguia ver as camadas disso tudo, mas são elementos que mexiam com o imaginário da criança, né? E, por exemplo, o Raul, né, foi um artista que eu ouvi a vida inteira, assim, e que depois na adolescência e na fase adulta eu fui entendendo as profundas camadas que tinha a música dele. Essa música, por exemplo, falava claramente sobre ditadura, né? Através da coisa da música na sopa. A música era ele, né? O artista ao pé do ouvido, enfim. É, eu acho que com o passar do tempo, quando eu fui na escola, quando a gente foi começar a aprender sobre sonetos, eu peguei o gosto de escrever sonetos, porque eu sempre gostei muito de matemática. A escrita dos sonetos tem uma coisa muito matemática, de número de sílabas por verso, número de versos por estrofe, as alternâncias de rimas e tudo, assim. Então eu comecei a escrever sonetos compulsivamente, assim. E aí peguei esse gosto pela poesia. E depois alguns amigos começaram a levar instrumento para a escola, violão,
E eu quis aprender a tocar violão para poder musicar minhas poesias. Quer dizer, o meu desejo por música partiu da necessidade de fazer a minha música. Não de tocar as músicas que eu gostava, assim, mas já era um impulso autoral, né? Queria ver aqueles sonetos que você escrevia de uma forma musicada, né? Com aquela melodia que estava Exatamente. já na sua cabeça ali. E dando um salto assim, mas depois a gente volta, né, para sua história. Você ouvindo o Raul Seixas e chega um momento que você grava uma música inédita do Raul Seixas, assim. Sim, isso foi. Como é que chega isso na sua vida, assim, de artista, assim, você fala assim, caramba, é aquela criança que eu via, que tinha essa referência, agora eu tô gravando uma música inédita do Raul Seixas, que história é essa? Como é que foi isso? Então, Raul, como eu já disse assim, brevemente, né, mas é um artista que me acompanha a vida inteira, como referência, assim. Cresci ouvindo, meu maior ídolo, assim. Antes de eu começar a procurar saber de música brasileira mais profundamente, eu cresci ouvindo muito rock, né, na adolescência, assim. E o Raul era um dos poucos artistas brasileiros que eu ouvia, assim, que tinha muito rock, mas que achava louco que ele fazia vários gêneros. Passava por reggae, passava por. Ele trazia uma coisa de identidade nordestina, flertando muito com ritmos americanos também. Então, eu comecei a conhecer sobre vários gêneros só a partir da obra do Raul, né? Então, sempre ouvi muito. E aí, cara, em, acho que foi em 2017, 18, assim, eu fiz amizade com Carlos Sales, um produtor, querido amigo, família, lá do Rio de Janeiro, produtor músico, é, que ele toca e tocava já na época com Maurício Baia, um outro artista que eu sou muito fã também. E ele já conhecia o Rick Ferreira, que foi guitarrista do Raul Seixas a- na obra inteira. E não só, o Rick Ferreira é um dos. É uma lenda viva, assim. Tocou 20 anos de Erasmo Carlos, gravou nos álbuns de Belchior também. Vários e vários clássicos que todos nós conhecemos. Aquelas melodias de guitarra que todo mundo tem na cabeça, assim, ó. Rick Ferreira, vários, vários. O cara é incrível. O Carlos já conhecia ele e já tinha um contato também com a família do Raul, com a Kika, com a Vivi. E a gente fez uma amizade e ele ficou super fã do meu trabalho também. Sempre falou muito o desejo dele de conectar. Falou, cara, você tem que conhecer a Vivi, filha do Raul, né? Tem tudo a ver, tem que conhecer. Pelo menos pessoalmente, sabe? Uma coisa assim. E aí, um dia eu fiz um vídeo despretensioso, assim, cantando a música O Homem, do Raul Seixas. Música muito forte, assim. É, poesia profunda, assim. E postei nas redes sociais, acho que na época era Facebook, alguma coisa assim. E aí o Carlitos mandou pra Vivi, cara. E a Vivi pirou. Era um vídeo de eu tocando voz e violão, nada demais. Pouquíssimo nível de produção, assim, era em casa. E ela adorou, e postou, emocionada também. E fizemos um contato, assim, coisa de Facebook, assim. Nos adicionamos, aquela coisa assim. E aquela interação de internet começou, assim. E aí acho que foi tem um evento chamado Baú do Raul, que é em homenagem ao Raul, que acontece há muitos anos, talvez uns 20 anos já. E aí, numa das edições do Baú do Raul, lá no Circo Voador, no Rio de Janeiro, eu tava e uma outra amiga minha, que é a Linda Ramalho, que é filha do Zé Ramalho, ela falou, cara, vou te apresentar a Vivi pessoalmente. Ela me levou no camarim, me apresentou então a filha do Zé Ramalho, me apresentou a filha do Raul. Que história maravilhosa. Mas, queridas, assim. E aí, foi a primeira vez que nos encontramos pessoalmente, assim. Circo Voador, Baú do Raul. E aí, acho que foi lá em 2018, algo assim. Um dia, cara, é, do nada, tava em casa, a Vivi me mandou uma mensagem. Falou, pronto, você conhece a música é, O Segredo da Luz, do meu pai? Aí eu falei, conheço. Aí eu aproveitei e já mandei uma foto segurando o vinil que tem essa música, né? Falei, claro, conheço. Aí ela falou, pois é, essa música, originalmente, tinha outra letra.
que era uma música que meu pai fez pra mim logo que eu nasci, que chamava Vivian. E aí eu tenho uma letra dela aqui e, pô, se eu te mandar, você canta pra mim? Porque eu nunca ouvi, não tive a chance de ouvir. E, e seria um sonho ouvir essa música. Eu não sei nem te dizer como eu reagi, cara, mas assim, uma das coisas mais emocionantes que me aconteceu, né? Porque o Raul é um artista que, como eu disse, né, de tamanha importância, assim, nas minhas referências, na minha vida, assim, e na música brasileira, né? E de repente eu ter acesso a uma música inédita dele, né? Sendo convidado a cantar ela numa primeira vez. E aí, óbvio, atendi de prontidão, assim, muito emocionado. Falei com ela o quanto que aquilo me deixava feliz e honrado, emocionado. E fiz um registro de celular, assim, só para ela poder ouvir, né? E, e conversamos sobre, quem sabe um dia gravar ela oficialmente. Ela falou que botava super fé e que seria demais. E só. E aí ela postou aquele vídeo e tudo, assim. Também um vídeo super simples. E aí ficou no ar essa coisa, assim, né? O Carlitos, que fez essa ponte da nossa amizade, ficou super emocionado e volta e meia me pilhava. Falava, e aí, cara, quando é que a gente vai gravar, não sei o quê. E enfim, passando o tempo, aí veio pandemia. Mas antes da pandemia, a gente começou a, a falar sobre isso, assim. Sei que quando passou a parte mais grave da pandemia, que já foi possível a gente sair de um isolamento, assim, a gente retomou esse projeto. E aí fui gravar lá no estúdio do Carlitos, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E, e aí a gente chegou na ideia de não só gravar a música Vivian, mas gravar com a produção musical do Rick Ferreira. Porque o Rick tá direto lá no estúdio do Carlitos, assim. Então eles já produzem muita coisa junto. É como se o Rick hoje em dia procura o Carlitos para fazer os trabalhos dele. Tudo, né? Lá no estúdio dele. Então, a gente combinou um dia do Rick ir lá na casa do Carlitos para ele nos apresentar. E aí o Rick Ferreira foi. E, cara, a gente passou um dia inteiro tocando violão, piano. A gente ficou ali tocando um monte de coisa. E não só as coisas que ele tocou, mas coisas que a gente gosta. Então, pô, ele sentado ao piano, tocando Simon Garfunkel e eu cantando com ele. Várias coisas. Isso tá gravado? Isso foi só uma, tipo Cara, assim, é só deve ter uma coisinha ou outra, assim, mas coisa de foi o registro momento de informal. Um vocês, né? registro informal, assim, de Instagram deve ter, assim, mas. Incrível isso. E além dessa curtição ali, porque é isso, foi o nosso momento se encontrando, né? Uhum. A gente se conheceu dessa forma, fazendo música ali. E lá na casa do Carlitos é sempre assim, cara. Ele sempre me recebeu na casa dele. Às vezes eu geralmente faço viagem de ônibus, né? Aí eu chego lá no Rio 7 horas da manhã, já vou direto pro casa do Carlitos, cara, é passar um café, sentar na sala e tu começar a tocar. É Cara, nosso, é nosso prazer, né? E aí sei que naquele dia, além dessa conexão de conhecer o Rick, a gente já combinou, colocamos ele a par da história da música da Vivi e já ficou combinado ali naquele dia que ele ia gravar com a gente a música e ia assumir a produção musical. E assim foi, naquele dia a gente começou a gravar já. Então, gravamos essa música que chama Vivian, que é uma música inédita do Raul, com produção musical do Rick Ferreira. E ele não só gravou, como convidou também outros músicos, um deles, o Paulo César Barros, que também era o baixista oficial do Raul, que é amigo dele, então também está na faixa. E lançamos com um videoclipe. O videoclipe foi produzido por uma equipe capixaba, a galera da Comboio, com animações do Ryan Casagrande e do Vini fazendo animações. Então, é um clipe que mistura animação e imagens do acervo pessoal de álbum de fotografia da Vivi Seixas e da Kika Seixas. Elas estavam junto com a gente em todo o processo, né? Então, é uma música assim.
que fala de um. É uma música de pai para filha, né? Então, que a gente está acostumado em ver na música do Raul músicas profundas, filosóficas, e ali é uma música mais afetiva, mas, sabe? Mas ainda assim com uma profundidade muito bonita, assim. E lançamos. Esse lançamento foi ano passado, com um videoclipe, e aí o videoclipe foi lançado no canal oficial do Raul Seixas do YouTube e tem nas plataformas digitais também. Uma coisa assim, a história, né? A história que leva a É, gente para cada lugar, cada momento. você vê, é uma história, né? Aham. A gente tá falando sobre uma música, É. mas é uma música que atravessa tantas pessoas e atravessa o, o íntimo da vida, da minha vida, pelo menos, né? Você vê como é que a gente costurou aqui a minha Uhum. infância e a realização de um sonho ano passado, Você sabe? vê, né? E aí E eu fico tantas imaginando pessoas assim, envolvidas, tanta amizade, tanta energia, né? e esse momento de energia, de amizade, em que momento que você ali começou a fazer as músicas para musicar seus sonetos, que você fala assim, não, isso aqui, eu quero. Você te falava assim da sua mãe, que não tinha questão, fazia arte também, mas Uhum. não falava. E que momento você falou assim, não, eu tô fazendo arte, vou estudar arte, eu vou, através da música, dessa aqui que eu vou me comunicar. Que momento que teve essa questão de falar assim, vou levar isso aqui como algo que eu quero para minha profissão, né? Aham. Ahn, Começaram os primeiros projetos. A primeira vez que eu subi num palco pra fazer show foi graças a meu irmão mais velho que é o Torugo. Hoje em dia, ele tem, ele tem um canal de jogos de tabuleiro. Coisa incrível. Mesa Secreta. Fica a dica aí, inclusive. Eu adoro. Board games, eu Nossa, adoro. incrível, cara. O canal Uhum. dele, você vai ver depois. Aham. Muito Vou estar legal. pra ver. E Mas então meu irmão é desse universo nerd, né? E faz um trabalho maravilhoso. E já naquela época, ele sempre gostou muito de mangá e ele ia em eventos de cultura oriental, né? Ah, dos encontros dos otakus e tal, toda essa cultura. E ele me apresentou também esse universo também. Sempre adorei assistir anime na época, né? E nessa época eu tava aprendendo a tocar guitarra. E ele tinha uma banda que tocava músicas de rock japonês, músicas de de abertura dos animes e tudo, assim, o J-Rock, né? Tem esse gênero. A gente nem fica sabendo, assim, mas a galera que É. conhece mais é o J-Rock, que é o rock japonês. E aí ele tinha essa banda e o guitarrista da banda saiu e ele me colocou, porque ele sabia que eu tava aprendendo. Que legal. Então a minha primeira banda oficial, a primeira vez que eu subi num palco assim, era High Sky, que tocava essas músicas em japonês. Eu era só guitarrista e backing vocal. E aí a primeira vez que eu subi no palco foi com essa banda. Mas, paralelo a isso, eu tinha outra banda também, que primeiro chamava, acho que chamava Katrina, e que era banda de escola, assim, a gente não chegou a fazer show, mas era uma primeira experiência, assim, de juntar os amigos e tocar junto e começar a compor. Essa época eu escrevia músicas em inglês, já fazia essas poesias e sonetos, mas como eu falei, eu ouvia muito rock, eu ouvia muito heavy metal, assim. Era sua referência, né? Então eu comecei a escrever em inglês, assim. Mas depois eu tive em outra banda, aí já autoral, que era a banda Outdoor, que depois virou Mendigos Cientistas. Isso foi mais ou menos 2008, acho, 2007, 2008. Então eu tinha 17, 18 anos. E com essa banda eu toquei até 2013, mais ou menos. E a gente tocou muito no circuito de festas que tinha dentro da UFS. Era uma época que tinha muita festa na UFS. Tocava muito. A gente tocava quase toda semana. Era uma banda que tinha um público legal, assim. E era autoral. Nessa época, eu já sentia que era era uma atividade que movia uma coisa especial em mim, sabe? Eu ainda não tô falando de profissão, Mas tinha algum ou de sentimento saber que ali. era isso, mas eu sentia que a energia que eu dedicava àquilo ali movia uma coisa em mim, assim, uma emoção que me dava uma certeza de que aquilo ali era verdadeiro na minha vida. Tipo, cara, de todas as coisas que eu faço, de todas as atividades que eu já fiz na minha vida, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui me realiza. Eu tô vendo na reação das pessoas que isso aqui
tá fazendo sentido para essas pessoas nesse momento também. E num dia a dia, numa vida de tanta, de tanta incerteza e tantas pessoas que ainda não descobriram o que querem, ainda não sabem o que, que move a vida delas, ainda não. Cara, ter essa certeza pra mim foi um achado na minha vida. Tipo, pô, isso aqui, eu acho que é isso. É, e aí, nessa época, aí eu estudei, eu me formei em técnico de segurança do trabalho, depois eu entrei na UFES no curso de design. Então, nessa época, além de segurança do trabalho, eu trabalhava em gráfica também como designer. E paralelamente eu músico também, já comecei a tocar nas noites e já tinha essas bandas, né? Já compunha. Mas foi a minha entrada na UFES que explodiu minha cabeça. Isso para mim é um episódio muito especial na minha vida, assim, que nos traz até hoje, nos traz até meu álbum novo, né? Vamos voltar aí. Mas a minha entrada na universidade me colocou em contato com o mundo real. Porque como a gente estava conversando em off aqui sobre a cena do Espírito Santo e tudo assim, é, anos 90 e anos 2000, assim, estava acontecendo no Espírito Santo toda uma cena de música autoral que dominava tudo e que era bem consumida, as pessoas realmente consumiam a música capixaba, a cena toda, assim. Mas eu não via nada disso, porque é isso, eu ia pra rua jogar bola, brincar de pique com os meus amigos, mas eu não tinha, assim, um grupo de amigos que ia pras festas, ou que era ligado em cultura popular, ou que sabia quem era a galera que tava tocando nas rádios. Não, não chegava em mim. Então, isso por conta de uma construção, assim, de onde eu vim também, porque é uma época, essa época de descobertas, assim, pré-universidade ainda, é uma época que você tem contato com muita coisa na escola, né, no ensino médio e tal. Eu estudei numa escola adventista, muito religiosa, muito rigorosa, que isso não entrava lá. É, aí Tinha um outro tipo de música, outro segmento que vai entrar segmento, ali. outras É, pessoas, outro núcleo total, assim. é, Então, não, essa cultura popular, que lá era chamada de mundana, não é. chegava em mim. Uhum. Por mais que eu não era da religião, não era. Mas era a escola que eu estava, então esse conteúdo não chegava em mim. Quando eu cheguei na universidade, a minha sensação foi: caramba, cheguei no mundo real. Tem um Parece mundo que eu aqui. abri uma cortina, assim, e era a cortina da bitolagem religiosa que eu estava sendo criado ali, né? Pela escola, não em casa. É, Então a universidade foi esse impacto para mim. A cabeça explodiu. Comecei a ter contato com pessoas de outras realidades, de outras cidades, de outras vivências, de outras culturas. Então aí comecei a ter contato com literatura brasileira, que eu não tinha antes, cinema, música. Comecei a ter contato com o mundo, sacou? É. Não, e a UFES nessa época que você tá falando ali 2018, 2017, Aham. tinha 2008, 2000, passava 2009 foi minha entrada na passava universidade. filme lá, tinha Isso, é isso. Tinha o Cine Metrópolis, tinha. E era uma época que tinha muitas festival, festas, tinha um palco fixo lá que o pessoal se sim. apresentava lá, as festas nas E era UFES. uma época em que muitos artistas estudavam lá ou frequentavam lá. Então, cara, foi um grande. Tinha uma semana, sei lá, semana de cinema, uma mostra de cinema de Alejandro Jodorowsky. Pô, um cineasta psicodélico que explodiu minha cabeça ali, que é referência pra mim até hoje, assim. É, E ali na universidade, fiz metade do curso de desenho industrial, porque eu era designer, beleza. Mas ali, na metade do curso, depois do quarto período, eu cheguei à conclusão de que eu já tinha certeza que a música era a minha vida, a minha paixão, era o que me movia, o que era verdadeiro para mim, e que eu já sentia que movia as pessoas também. Era pertinente para as pessoas ouvir o que eu tinha para dizer, para cantar. Então, eu cheguei à conclusão de que eu precisava dedicar toda a minha energia e tempo para a música, para a arte. E aí fiz essa virada de página, assim, fiz um curso de reopção de curso e comecei a estudar música.
na UFS mesmo. Ah, então aí você foi pra música Aí e me aí formei em já música. formou em Me música. formei em música em 2015. Mas Cara, que massa. até eu me formar, Aham, muita coisa aconteceu. aham. É, tem um festival ainda dentro da universidade, que é a partir da Rádio Universitária, que é o Prato da Casa. É um Festival Prato da Casa, tem muitos anos já. E naquela época, a gente está falando de uma época pré-internet, né? Eu acho que eu nem tinha celular na época. Uhum. Fui ter meu primeiro celular cheio de botão muito depois. É, mas é uma época em que a rádio movimentava muito, então esse festival tinha uma grande importância. Ainda tem, mas naquela época era a forma que as bandas independentes tinham de se apresentar, assim, de gravar um. Até determinada edição, os vencedores gravavam um single, sabe? Tinha horas em estúdio para gravar e tal. Então, a banda Mendigo Cientista já se inscrevia no festival. E eu, em 2012, me inscrevi como André Prando. Pela primeira vez, eu escrevi uma coisa solo minha, né? Eu fui selecionado com a música Inverso no Luz, que futuramente, em 2015, é a música que abre o meu primeiro álbum. Mas ali foi a primeira vez que eu peguei uma música minha e botei no concurso e fui selecionado. E ali eu fiz meu primeiro show como André Prando, no Festival Prato da Casa de 2012. É... Ali nasce André Prando, 2012, dentro da universidade, através desse festival. Aí no ano seguinte eu também. Os Mendigos Cientistas também foram selecionados e fizemos nosso show pelo festival, que foi o nosso último show. A banda acabou depois, né? Cada um foi seguir caminho. Mas ali em 2012 começa André Prando, e aí eu começo. Desde que eu comecei a tocar na noite, eu já tocava as minhas músicas autorais. Então, assim como o meu impulso de começar a escrever música, de começar a querer aprender um instrumento, já foi um impulso natural, autoral, quando eu comecei a tocar na noite, o autoral também estava presente. Tocava as releituras, tudo, mas o autoral sempre presente. Acho que isso ficou marcado, assim, sabe? Como um artista novo que tava pintando e que tava carregando um bicho, uma mochila de autoral nas costas, assim, sabe? E aí, assim, a gente falando aqui dessa história tão linda, assim, também me pega, assim, em que momento que aquelas músicas, aquelas composições suas que já chegam nas pessoas e as pessoas começam a cantar, a pedir, isso também deve ter uma virada de chave ali, um momento que você fala, caramba, as pessoas estão cantando a minha música, estão Sim. ouvindo, né? Como é que chegava isso pra você, assim? Eu, nós somos pessoas que vimos alguns formatos e dispositivos chegarem, né? Já falamos aqui do vinil, tem a ver com minha infância. Aí depois o Walkman, com a fita. A gente gravava a fita na rádio, esperava Nossa, a música que a gente gosta tocar na rádio para dar o rec, ficava com o dedo ali para no. poder gravar depois. Depois CD. Eu também peguei isso, né? Então, e peguei a chegada da internet, discada. Esperava dar meia-noite para poder entrar na internet, para gastar um pulso só. Isso mesmo. Entregamos a. De repente os adolescentes estão ouvindo a gente falando, não faz ideia do que a gente É, tá falando grego aqui. esperar meia-noite pra entrar na internet, pra baixar a música, né? Pô, eu sou jovem, né, cara? Mas assim, foi uma geração que viu esses, É esses porque foi muito rápido dispositivos também, né? chegando, Foi né? bem rápido. Depois que a internet chegou a banda larga, né? Aí Nossa. voou. Aí, oi, temos inteligência artificial. É. Mas digo isso porque eu lembro do YouTube aparecendo, sabe? Eu lembro dos primeiros memes. Jeremias José, bêbado na delegacia sendo preso, cantando. É, As árvores somos nós. Se eu citasse todos os memes, eu Aham. sou viciado em memes até hoje, assim. Não passo um dia sem consumir meus memes diários. Mas eu vi o YouTube chegar, eu vi o SoundCloud chegar, eu vi o MySpace chegar, várias plataformas que chegavam assim. E quando eu entendi que existia ali uma rede social, uma coisa que a gente podia participar também, né? Eu cheguei junto. Então, desde o início de cada rede social e cada plataforma, assim, eu tive presente e sempre me vi como dono do meu movimento. Então, por exemplo, se tem um lugar que é o MySpace ou o SoundCloud, onde eu mesmo posso
subir minhas gravações ali, as pessoas vão ouvir, eu vou fazer isso. Vou ocupar esse lugar também. E aí, eu tinha uma coisa que era, pô, em casa, mano. Tô falando de uma coisa que tá muito distante de um home studio. Era tipo com microfone que você deve lembrar. Esse microfone que era assim, ó. Aham, aquele microfone de mesa, assim, Um branco, microfone assim. de mesa, assim, tchuf, geralmente bege, assim. É, exatamente. Eu gravava ali as minhas músicas. Eu terminava de compor e gravava aquela composição pronta no momento do nascimento. Então, se tava definitivo, se eu tava gripado, se eu tava rouco, era aquele o registro. E daquele jeito eu subia no SoundCloud ali, né? Caramba. E eu compunha muito, então, e aí isso eu ficava divulgando. Então, antes de eu começar a tocar nas ruas, assim, já tinha pessoas que Já acompanhavam conhecia, já de já. internet, assim. Eu era chato, cara. Eu fazia, mandava pra todo mundo. Ou aí gravava no YouTube uns vídeos, assim, também fazendo cover das coisas, e depois, pô, fazia cover de Beatles, fazia cover de John Frusciante. John Frusciante é guitarrista do Red Hot Chili Peppers, né? Mas ele tinha uma carreira solo que eu sempre fui muito fã. Então, gravava uns vídeos, aí vinha um nicho muito específico de pessoas que, caramba, você também conhece? E aí tem gente que até hoje acompanha meu trabalho por causa daqueles vídeos, assim, sabe? Que legal. Então, e eu ficava produzindo esse material de forma independente. E aí, quando eu fui começar a tocar nas ruas, já tinham pessoas que me acompanhavam e iam ali e cantavam minhas músicas. Cara, quando eu vi pessoas cantando minhas músicas pela primeira vez, tô tentando lembrar assim a sensação para além de emocionante, porque é óbvio que foi emocionante, eu fiquei muito feliz, mas assim, a sensação é de responsabilidade, sabe? Eu tô atingindo O que eu essas tô pessoas. reproduzindo? Aham. O que que eu tô falando que as pessoas vão falar também, Uhum. né? Então, eu acho que a partir do momento que eu percebo que as pessoas estão cantando algo que eu tô cantando, algo que eu escrevi, eu passo a me preocupar com que tipo de mensagem é essa? O que que eu tô propondo, né? Então, desde o início, assim, eu passo a me preocupar em escrever coisas que estimulem um pensamento crítico, que estimulem um sentimento profundo, que estimulem uma reflexão, que, que vai para muito além do raso, sabe? Que a pessoa possa ouvir e, e chegar numa sensação, numa primeira ouvida, mas se ela ouve de novo, ela acessa uma segunda camada, e se ela ouvir daqui a uma semana, a partir do repertório de vida dela que uma vida que uma semana proporcionou, ela já vai ouvir de outra forma. E assim é, porque percebi que assim era a forma que eu consumia as músicas que eu consumia, sabe? Claro que tem música também, cada arte, cada música tem sua intenção, né? E tem músicas que o objetivo é unicamente, é, como se diz? Entretenimento. Às vezes tem música que você vai ouvir só pra curtir, só pra dançar, só pra gastar uma onda, só pra falar uma coisa expurgativa, só pra transgredir uma regra. Isso também tem seu valor, né? Mas a música que eu tava me propondo a fazer como compositor era uma música que entrava em camadas de discussão e filosofias assim. Eu acho que isso foi uma característica que moldou minha forma de compor, moldou o que eu queria e quero e pretendo continuar querendo como compositor, sabe? E é muito lindo, porque eu ouvi o seu último lançamento, falando agora do lançamento mais recente, Uhum. Iririu. Você fez em forma de álbum mesmo, né? Dessa referência que a gente tem assim, de que antigamente colocava ali o disco e ia ouvindo faixa por faixa, porque tem um propósito daquela música ser depois da outra, foi pensada nisso. Então, assim, eu tive essa sensação, eu acho que você trabalhou dessa forma, fiquei ali os 45 minutos ouvindo, experimentando aquilo ali, e realmente
foi nostálgico, foi interessante, mexeu com sentimentos, assim. Então, assim, como Sim. é que é esse último lançamento seu, assim, como é que se deu? Foi pensado dessa forma mesmo, assim, dessa construção? Quando você compõe ali, você fala assim, peraí, eu tô juntando aqui várias músicas, acha que dá um álbum, né? Porque Uhum. às vezes a música fica de fora, algumas fazem Sim. parte. Como é que foi o processo desse último lançamento seu? Eu sou um artista que pensa a obra e pensa a obra como construção de discos mesmo. É a forma que eu consumi música e que eu acredito. Claro que a gente está num mercado que muda o tempo todo e que a gente tem que considerar estratégias que já estão funcionando e tal. Hoje em dia tem muitos artistas que constroem todo um trabalho pensando só em singles, pensando só em plataforma digital, pensando só em número de play e tal. Tem a ver com o mercado de hoje, assim. Agora, o quanto que esses artistas vendem de fato o show? Será que esses tantos números são de fato convertidos em pessoas presentes em show? Vários questionamentos, né? Porque Você falou uma coisa que é verdade, porque às tem muito vezes. artista que é só de internet. É, Isso acontece. Tem artistas que estão pensando só no número de plays como um trabalho, né? Como eles vão recolher aquilo em dinheiro depois. uma monetização Não tá ali muito do. preocupado com show Uhum. ou com carreira. São vertentes, Sim, né? é uma Então, proposta que a pessoa. o mercado tá mudando o tempo todo, cara. Verdade. Eu sou um artista que pensa na obra, né? Que a minha obra conta a minha história. Então, eu tenho um EP de 2014, que foi minha entrada. Aí, em 2015, eu lanço meu primeiro álbum, que é o Estranho Sutil. Em 2017, eu lanço um ao vivo do Estranho Sutil, gravado na UFES, a partir de um projeto de extensão do curso de música que eu fazia. Em 2018, eu lanço o meu segundo álbum, que é o Voador, a partir de um financiamento coletivo, gravado no Rio de Janeiro, com produção do Henrique Paoli e do Júnior Tolstói. O Júnior Tolstói era guitarrista do Lenine há décadas e sempre foi uma referência para mim e para tantos no Brasil inteiro. 2020, eu lanço o EP Calmas Canções do Apocalipse. Muito obrigado pelo cafezinho. A partir da pandemia, né? Então, um EP que demarca um momento de isolamento social. Gravei em casa. Assim que passa a pandemia, em 2022, eu lanço um álbum ao vivo do meu disco de 2019, de 2018, porque era um show que a gente tinha feito em 2019 e ficou parado esse tempo todo, só foi lançado em 2022. Em 2024 a gente chega no Iririu, meu terceiro álbum de estúdio. Quer dizer, eu tô contando minha história. Eu tô contando minha história e eu tô contando a história, o reflexo da história que tá acontecendo na vida, nos meus álbuns também. Eu tô contando história de outras pessoas, eu tô contando acontecimentos históricos que estão acontecendo no mundo. É, essa é a minha obra, né? É assim que eu conto a minha história, é assim que eu, como artista, me vejo no mundo, refletindo o meu tempo, refletindo não só as minhas ideias e perspectivas, mas de outras pessoas que me acompanham, ou de outros artistas e pensadores que eu consumo. Então, cada detalhe importa. Eu não tem nenhuma música que eu fiz à toa, não tem nenhum verso à toa, sabe? Não, é Então, lindo, assim. é, Tem até, acho que a música Dharma, né? Assim que chama, tá, né? sim. Cara, e fala disso assim, o que você tá recebendo de mim, né? O que eu tô Aham. O enviando que pra você, né? é, E, é o Dharma, mas tem a ver com karma também, tem a ver aham. com o que você tá fazendo da sua vida, né? E é a arte Você vai, ali. você vai receber o que você der, né? Então, o que eu emano é o que o mundo dá de volta, E eu fiquei imaginando diz a isso letra, né? também com a sua arte. Então, assim, você entregando essa arte para as pessoas, entregando esse álbum para as pessoas, assim, você também recebe essa energia também, né? Sim. Como as pessoas absorvem a sua arte, assim. E o que você pensa, então, fazer assim com esse projeto? Você gravou recentemente o show, né? Uhum. E aí agora quais são os projetos futuros? O que está passando, assim? Que eu fico imaginando que a cabeça de um artista é sempre uma antena que está sempre captando ali, Sim. sempre olhando para frente. O que você está olhando? Quando perguntam para mim de referências, de como é que é o processo de composição, eu sempre falo sobre a antena.
Eu sinto que eu sou um radar ligado. Então, a conversa que a gente está tendo aqui, às vezes me dá um insight e depois eu vou fazer umas anotações, isso Cara, pode, né, se aham. tornar alguma música, alguma outra coisa e tal. É, agora, o meu foco total é no álbum Iridio, né? Ele foi lançado em julho de 2024. Então, até o fim do ano agora, a gente está focando nesses primeiros shows, né? Então, o primeiro show de todos foi feito no Festival Tenda Lab, que aconteceu na UFS. Coisa linda. Eu fiz um show depois do Odair José e antes Nossa. do Fundo de Quintal. Que Pensa, é tudo maravilhoso. isso muito histórico. Numa noite em que na noite anterior teve Alcione, sabe? Uhum. Coisa E linda, você assim. tava lá, Eu assim. tava Por lá, isso não, no mesmo sabe? palco, A sua exatamente. importância na história da música, né? Na UFS, Na né? Isso foi UF. na UFS, de graça, né? É, agora fizemos o show do Iririu no Teatro da UFS, e ele foi gravado, como você disse. Então, posteriormente, vamos lançar esse material audiovisual também. Que em algum momento da vida a gente já chamou isso de DVD, né? Exatamente, né? Hoje em dia é Mas um assim, audiovisual, né? não é que, pô, não é um DVD do Calcinha Preta, assim, com aquela Aquela super capa. produção, né? Com aquela super produção foda e tal, sabe? Mas é um registro audiovisual, as pessoas vão poder assistir esse show Uhum. em breve no YouTube e tudo. É, e é o show, e aí em dezembro agora vamos fazer esse show no Rio de Janeiro, vai ser o show de lançamento no Rio de Janeiro, na Blue Note, que é uma casa Uhum. conceituadíssima, Cara, assim, uma sim. rede de shows, de casa de shows que nasceu em Nova York, tem no mundo Muito bom, inteiro muito bom, e muito tem bom. no Rio. Vamos fazer o show lá 5 de dezembro. Uhum. Então a expectativa é que em 2025 a gente siga circulando com esse show e enfim, todo esse universo do novo álbum que será proporcionado. Então, videoclipes que ainda vamos produzir, é, produtos, camisas, né, merchan, que nasce Uhum. junto com o trabalho também. É um álbum que foi pensado, como você estava falando. Esse álbum, ele, desde o início das composições, eu pensei nele no formato LP, no formato vinil. Ah, que legal. Então, a gente ainda vai prensar ele para ser lançado em vinil. O meu primeiro álbum, Estranho Sutil, também foi lançado em vinil. É bem visual, assim. Vou até falar uma referência que me vem, assim. Aham. Alceu Valença. Aham. São artistas, para mim, que tem muito do visual também nas suas composições, no seu Sim, é trabalho. muito E imagético. eu vejo você, assim, é uma referência que me tocou essa parte também, Legal. assim, É, do uma grande todo, assim. referência para mim também, o Alceu, né? Mas cada detalhe ali importa, sabe? Tipo, é um álbum com 11 faixas. Quando eu fui compondo as músicas e selecionando o repertório e como isso ia, qual ordem seria distribuída no disco, assim, a gente pensa num roteiro. Como que a música um se conecta com a música 2, que se conecta com a 3, como essa narrativa vai ser construída. Onde é que isso vai parar? Porque é lado A e lado B, né? Em algum momento você vai precisar É. levantar para ir lá trocar o lado, virar o disco. Então, Uhum. que música vai proporcionar esse respiro, né? Então, isso tudo foi pensado, sabe? Esse Sim. roteiro todo é pensado. O Legal. lado A é um lado mais animado, mais, é, mais animado Que mesmo, atinge mais mais, dançante, é. mais rítmico, Ele assim, começa com Iririu, que é uma música portal, assim, né? Que é a música que na música dá nome ao álbum. E a história de Iririu é muito curiosa, a gente pode contar também. É, aí depois vem um forró com participação especial de Juliana Linhares, depois Calu Anã, o Lapidar de Pedra no Caminho e Frágil, que é uma música de respiro, uma música de fins e inícios de ciclo, uma balada mais introspectiva, mais emocionante, que você termina ela, você está chorando. Então você precisa de um tempo para respirar, para enxugar suas lágrimas e para quando você estiver pronto, levantar de novo e ir lá virar a página, virar o disco. E aí vem o lado B. E o lado B começa com uma vinheta que chama Amor Te Considero ou A Morte Considero. Se escreve aí junto, né? Que é uma música que fala sobre. Ela é uma música que ilustra um cortejo fúnebre, como se estivesse passando um bloco de Congo na sua rua, levando alguém para o seu velório, né? Então, mas de uma forma festiva, assim como tem a festa do Los Mortos Vivientes no México, né? É uma festa dedicada aos mortos,
Mas com mas de uma música forma e festiva, né? Então essa festiva. música faz um pouco isso. Então depois dessa queda, frágil, ao recomeçar, vem esse clima. E aí começa um novo ciclo. Aí vem Voltinha de Bike, que é mais animada. Depois Patois, que é uma coisa mais latina, tem a ver com a estrada, com a cigania. Depois Nuvem Passageira, que é um clássico de Hermes Aquino, que eu regravei com participação especial do Chico Chico. Depois Dharma e muita coisa. Então, e eu falei rapidamente sobre cada uma, assim, mas se eu for falar sobre cada música, e a gente pode fazer isso também, são muitas histórias. Cada música, assim, cada verso importa, sabe? Cada música tá no seu lugar com uma intenção muito bem pensada, assim, sabe? Tudo é muito bem intencionado. Não, eu fico muito emocionado, porque como eu ouvi e você contando aqui pra mim na frente, assim, né? Falando pra você dá vontade de revisitar a obra e com Aham. essas referências que você vai falando, assim. Hum. Mas, André Prando, A última música, por exemplo, Muita Coisa, é uma música que fala sobre algo grandioso que acabou de acontecer. Como é que isso nasceu pra mim? Eu fui no último show do Milton Nascimento, lá no Mineirão. Foi o último show de despedida, né? É, a gente estava num grupo grande de pessoas aqui de Vitória e assistimos o show. E, cara, durante o show ninguém se olhava. Tava todo mundo assim, vidrado no Milton e chorando o show inteiro. Estádio inteiro do Mineirão emocionado, né? Foi muito impactante esse show. E só quando acabou o show que a gente foi se entreolhar, assim, e se abraçar sinta e, aquele estado, assim. e, e todo mundo se olhava com a cara, assim, cara, emocionada. E eu lembro de olhar pros amigos, assim, e ver no rosto deles uma cara de muita coisa. Minha sensação foi essa, tipo assim, pá, muita coisa, né? Tipo, não sei nem dizer o que acabou de acontecer. Transcendeu ali, você tava no momento. Muita coisa definia. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, de que eu vi nas pessoas a cara de muita coisa. Uma cara que não tinha como explicar. Tipo, todo mundo meio assim, sem palavras mesmo. E depois, futuramente também, eu participei de uma cerimônia com uso de cogumelos de uma forma terapêutica. E eu saí de lá também com essa cara de muita coisa, assim. Eu lembro que eu fiz uma chamada de vídeo para uma amiga. E aí, amigo, como foi e tal? E eu emocionado, ficava, nossa, amiga, muita coisa, muita coisa. E não conseguia explicar o que tinha Definindo acontecido. várias coisas. Cara, Processando a coisa, tinha acabado de acontecer, né? E aí depois, quando eu fui, de fato, processar isso tudo, e eu decidi fazer essa música, falando sobre essas experiências. Então eu fiz uma música com a intenção de ser uma música de encerramento, seja encerramento de show, seja encerramento de disco, ou seja encerramento de de um um ciclo, de ciclo. alguma coisa, Uhum. mas era uma música que falasse, mas deveria ser uma música que falasse sobre algo grandioso que acabou de acontecer, algo transformador que acabou de acontecer, como esse disco que acabou de acabar, ou como aquele show que eu acabei de ver, ou como essa cerimônia ritualística que eu acabei de participar. E aí, e é a música que fecha o show. Depois vem o bis, né? Mas assim, é a música que Uhum. encerra também. E fecha o álbum. E quando acaba o álbum, se você quiser continuar a ouvir, ele recomeça com Iririu, que é uma música explosiva. Ela começa apoteótica já, como um novo portal se abrindo. Que pra mim é foi a minha entrada na universidade, como eu te falei, né? Essas voltas todas, né? Uhum. E como tá tudo conectado. A minha entrada na universidade foi impactante na minha vida, né? Abriu uma porta de infinito para mim. E por que isso? Porque nessa minha época que eu entrei na universidade, como eu falei, tinha muitos artistas ali e tal, e era a época em que tinha uma galera que frequentava lá que falava Iririu, falava a palavra, usava a palavra. E aí, uma figura central ali nessa história é o Geleia, que eu até cito na música, que andava muito de bicicleta e tal, e era conhecido nos rolês há muitos anos já, e era o principal, como se faz, como se fala? Propagador, hein? Propagador do Iririu, exatamente, ele era a materialização do Iririu, assim. E era uma época que ele tinha um programa na rádio ali, que era o Beco do Reggae, frequentava ali, e muitas outras galeras também, tinha vários Iririus ali na época, Uhum. né? Mas depois
eu fui conhecendo também as histórias e sabendo que isso vinha de muito antes, desde o final dos anos 90. Essa galera é a galera que pegava carona em trem, ali em Viana, para ir curtir cachoeira em Matilde, passar fim de semana, curtir a natureza ali, sabe? Fogueira, ali naquele contexto, foi nascendo o Iririu ali. E foi sendo espalhado, sabe? Na cultura da bicicleta, na cultura da estrada, da carona, na cultura dos encontros, né? Então, quando eu entro na universidade, o Iririu estava habitando ali também, numa outra geração de Iririus ali, né? E, e passei a usar também como cumprimento, né? Que era isso, era um código. A galera Uhum. gritava Iririu, o outro respondia, chegava Iririu. Era um cumprimento, né? Na chegada, de saída. E aí, então trazer Iririu nesse momento para mim é uma forma de lembrar essa história, uma coisa, uma história capixaba, uma palavra usada aqui, é, honrando essa história de outros que vieram de antes, né? E trazendo um frescor também, um outro momento também, outras pessoas, outros grupos que continuam usando a palavra, e o quanto que isso reflete na minha vida, nas conexões de tantas pessoas assim envolvidas também, e como que isso foi representado na minha chegada no mundo, que é como eu ilustrei para você na minha entrada na universidade, né? Uhum. E por isso esse portal, o álbum abre com ela Muito lindo, muito lindo. contando essa história, né? Afirmando essa identidade. Uhum. André, eu quero agradecer demais a sua participação aqui e deixar o convite para você vir voltar várias vezes, porque você é uma pessoa incrível, eu sou fã do seu trabalho. E já Massa. vou deixar linkado aqui também para quem está acompanhando aqui embaixo as redes sociais do André, para você já saber onde vai ter show, para você acompanhar os Isso. lançamentos dele, ficar ligado no que vem muita coisa boa por aí. Até a próxima. Tchau.